tarde e bem-vindos a mais uma catequese na nossa casa do 5º volume. Hoje vamos trabalhar a catequese número 22, que está na página 93 e seguintes do vosso catecismo. O nome da nossa catequese de hoje é A Vida Nova que Nasce da Ressurreição de Cristo. Mas antes, enquanto vocês procuram a página no vosso catecismo, vamos falar um bocadinho da catequese da semana passada. Na semana passada descobrimos que Cristo ressuscitou, não morreu, está vivo. E também vos tínhamos proposto que fizessem os trabalhos da catequese 21 na barra cronológica, ou seja, que preenchessem algumas atitudes que significam esta vida nova que nos vem de Cristo ressuscitado e também que lessem os capítulos 22, 23 e 24 do Evangelho de São Lucas e que escrevessem na vossa barra a passagem de que mais tinham gostado. Queria pedir-vos que, se gostassem de partilhar connosco quer imagens do vosso cantinho de oração, quer imagem dos trabalhos semanais que vamos propondo, que nos enviem essas fotografias ou imagens para o e-mail que está a aparecer no ecrã agora. Obrigado! E hoje convidei alguém muito especial para nos ajudar aqui com a nossa catequese. Alguém que se vê na sua vida que tem Cristo ressuscitado com ela e que também todos os dias leva esta boa nova de Cristo até junto de muitas pessoas. Vamos ouvir a minha conversa com a irmã Ana Cristina. Eu chamo-me irmã Ana Cristina Amoso Segauki. Sou filha da Caridade de São Vicente de Paulo, uma congregação internacional. Então, me encontro nesta paróquia neste momento para fazer os serviços sociais, que é o serviço de apoio e partilha. Todas as quintas-feiras fazemos distribuição aqui na paróquia daquelas pessoas que mais precisam, assim como fazemos visitas a alguns idosos e doentes que estão nas suas casas. Eu sinto mesmo Cristo ressuscitado na minha vida a partir do momento que eu mesma aceitei este convite do Senhor a seguir as suas pegadas e faço aquilo que Ele mesmo quer, que é anunciar a palavra de Deus a todas aquelas pessoas que mais precisam e também na prática das próprias obras da misericórdia que estão a ver aqui na paróquia, nas paredes, e a contactar, viver esta alegria com aqueles que mais precisam, sofrem e tudo mais. Mas sinto este Cristo ressuscitado na minha vida. Tive uma experiência, porque estava a trabalhar na altura no hospital, e no dia seguinte, quando lá cheguei no hospital, as enfermeiras disseram: "Oi, irmã, temos um presente para si." Eu disse: "Olha, que presente?" Eles disseram: "Uma criança que foi encontrada na mata." Então eu levei aquela criança, levei até em casa e tratei tudo, o leite, as roupas de banho, tudo mais. E, no entanto, fui vacinar a criança no hospital e assim ficou com o nome de Luísa de Mariac como nossa fundadora, que nos apoiou e que está mesmo em volta dos pobres. Foi este ensinamento que nos deixou São Vicente e Santa Luísa para podermos trabalhar e cuidar dos pobres. E essa criança, neste momento, já está um pouco grande, porque esteve conosco durante um período e foram aparecer os avós que adotaram essa criança, porque os policiais não queriam mais nada, só levar assim de qualquer maneira, tinham que adotar a criança e se comprometer que vão ajudar aquela criança. E a criança ficou, até então já tem 8 anitos. Isto é uma alegria para mim, é uma história que eu, cada dia que passa, sempre me relembro dessa história e rezo por ela para que ela tenha um futuro melhor na vida dela. O que eu posso aconselhar a elas é viver aquilo que elas aprendem na catequese e não se fecharem a si mesmas. Porque Cristo, quando veio a este mundo, foi mesmo para nos salvar, mas ao mesmo tempo todo cristão está aqui neste mundo para seguir os passos de Jesus Cristo. E aconselho aos jovens para
anunciar Jesus Cristo de diversas maneiras, amando os outros, ajudando aqueles que sofrem e praticando, enfim, as obras da misericórdia, como nos é recomendado para cada cristão e cada pessoa que está mesmo. É preciso fé também, é preciso fé em tudo. No entanto, convido os jovens para se entregar na paróquia, nos serviços, em tudo que a paróquia necessitar, né? Porque quanto mais a pessoa se entrega na igreja, nos serviços, é porque essa pessoa mesmo está neste segmento do Cristo ressuscitado. Muito bonito e importante este testemunho da irmã Ana Cristina. Já viram como foi importante o toque que ela deu na vida daquela criança? Como ela levou Cristo ressuscitado até à vida daquela criança? Nós não temos hipótese de fazermos uma diferença tão grande na vida de outras pessoas todos os dias. Mas, ao nosso nível e à medida que vamos contactando com as pessoas que nos rodeiam, também devemos ter este cuidado, sempre, de levar Cristo ressuscitado e a boa nova que Ele nos ensinou até às outras pessoas. Então vamos agora olhar para o nosso catecismo, para a página 93, e vemos aí uma imagem que nos traz tristeza. Deve ser alguém que está a passar por um mau bocado. Também na nossa vida, muitas vezes, temos estas situações mais difíceis e é muito importante que alguém venha ter connosco e que nos ajude. E quando alguém o faz em nome de Cristo, então é Cristo que está junto de nós, é Cristo ressuscitado que nos está a ajudar por intermédio dessa pessoa. Temos estado a celebrar a ressurreição de Cristo. Deus não deixou que o seu Filho ficasse morto e ressuscitou-o. E ao ressuscitar o seu Filho, é como se Deus nos dissesse: podeis ter a certeza de que se viverdes como o meu Filho vos ensinou, tereis vida. Vida que ninguém conseguirá derrotar. Até podem prender-vos e decidir matar-vos, como fizeram ao meu filho. Mas não vos assusteis, pois quem vive como Jesus ensina, nunca morrerá. Os primeiros discípulos de Jesus, quando descobriram este segredo, também mudaram a sua vida. A ressurreição de Jesus mostrou-lhes como se tem vida verdadeira e eterna, vivendo e amando os outros, como Jesus fazia. Vamos agora escutar uma passagem dos Atos dos Apóstolos que nos fala dessa vida nova. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. E agora vamos ver se vocês estiveram com atenção. Ajudem-me, por favor, a responder a esta pergunta. Como viviam os discípulos essa vida nova? Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, ou seja, à catequese. Eram assíduos à união fraterna, à fração do pão e às orações, isto é, praticavam o mandamento do amor, eram unidos, ajudavam-se e participavam na Eucaristia. Viviam unidos e partilhavam tudo o que tinham. Frequentavam o templo, onde oravam e louvavam a Deus. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade, isto é, viviam com felicidade. Perceberam que o caminho que Jesus lhes tinha proposto tornava-os felizes e conduzia-os à vida. E depois os discípulos sentiram necessidade de contar esta grande novidade, esta boa nova, a muitas outras pessoas. Vamos agora escutar um desses episódios com a ajuda de Pedro e João. Pedro e João subiram ao templo para a oração da 9ª hora.
E era para ali trazido um certo homem, coxo desde o ventre materno, que todos os dias colocavam à porta do templo, chamada a Formosa, para pedir esmola àqueles que lá entravam. Ao ver Pedro e João quase ao entrarem no templo, pediu-lhes esmola. Pedro, juntamente com João, olhando-o fixamente, disse-lhe: Olha para nós. O coxo tinha os olhos nos dois, esperando receber alguma coisa deles. Mas Pedro disse-lhe: Não tenho ouro nem prata, mas vou dar-te o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E segurando-o pela mão direita, ergueu. No mesmo instante, os pés e os artelhos se lhe tornaram firmes. De um salto, pôs-se de pé, começou a andar e entrou com eles no templo, caminhando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu a caminhar e a louvar a Deus. Bem o conheciam como sendo aquele que se costumava sentar à porta formosa do templo, a mendigar, e ficaram cheios de assombro e estupefactos com o que lhe acabava de suceder. E como ele não deixasse Pedro e João, todo o povo, cheio de assombro, se juntou a eles, sob o chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isto, Pedro dirigiu a palavra ao povo. Homens de Israel, por que vos admirais com isto? Porque nos olhais como se fosse por nosso próprio poder ou piedade que tivéssemos feito andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e negaste na presença de Pilatos, estando ele resolvido a libertá-lo. Negastes o santo e o justo, e pediste a libertação de um assassino. Destes a morte ao príncipe da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos suas testemunhas. Pela fé no seu nome, este, a quem vedes e conheceis, recobrou as forças, e a fé que dele nos vem curou completamente esse homem na vossa presença. Um homem que era coxo de nascença e que dependia da ajuda de outras pessoas para tudo, pede ajuda a Pedro e a João. Pedro e João ajudam-no, transmitem-lhe essa vida nova que tinham recebido de Jesus. Este homem passou a ser um homem novo, mais alegre e feliz. Recebeu de Jesus ressuscitado a possibilidade de viver uma vida nova, diferente da que levava e muito mais feliz. Pela fé em Jesus, este homem começou uma vida nova. Mas o que é ter fé em Jesus? É acreditar em Jesus e fazer aquilo que Ele nos pede e nos ensina, ou seja, tornar-se discípulo de Jesus. Aquilo que Jesus fazia é feito agora pelos seus discípulos. Pedro diz-nos: nós somos testemunhas disso, mas hoje os discípulos de Jesus somos nós. Portanto, também nós temos que levar esta vida nova às outras pessoas, na certeza de que quando ajudamos alguém, quando fazemos o bem, quando nos portamos bem, é Jesus que se torna presente através de nós na vida das outras pessoas. Já estamos no nosso cantinho de oração, vamos agora dizer a Jesus que queremos ser suas testemunhas. Digam comigo: eu quero, ó Jesus, ser testemunha da tua vida nova. Cristo não tem mãos, tem só as nossas mãos para fazer o seu trabalho hoje. Cristo não tem pés, tem só os nossos pés para guiar os homens nos seus caminhos. Cristo não tem lábios, só tem os nossos lábios para falar aos homens de hoje. Cristo não tem meios, tem só a nossa ajuda para conduzir os homens para si. Nós somos a verdadeira Bíblia que as pessoas ainda leem. Somos a última mensagem de Deus escrita em obras e palavras. Estamos quase a terminar. Peço-vos agora para irem buscar a vossa barra cronológica e para abrirem a barra na catequese número 22. Ora, nós queremos ser presença de Deus ressuscitado na vida dos outros. Então, vamos ver com atenção o que nos é dito aqui sobre ter fé em Jesus Cristo. E depois, cada um de nós
vai escrever aqui na barra cronológica como é que se propõe ser esta presença de Jesus na vida dos outros. Então, como compromisso para esta semana, vamos pedir-vos que agarrem na vossa barra cronológica, que a abram na Catequese 22 e que a coloquem ou no vosso cantinho de oração ou na vossa mesinha de cabeceira. E assim, todas as noites, vão poder reler o que é ter fé em Jesus Cristo e também se estão ou não a cumprir com aquilo que se propuseram fazer. Para terminar, vamos ficar com o texto para guardar no coração e na memória e com o cântico número 17, Eis como alguns de nós. Já sabes que o texto do cântico está nas páginas finais do Catecismo, procura-o e acompanha. Até para a semana! Eis como alguns